O governo Temer tem uma semana, apenas uma semana, mas parece já um governo velho, isolado, um governo cercado pelas forças oposicionistas e liderados pelo PT, que recém saiu do governo, de um governo criminoso de 13 anos e 5 meses que destruiu o Brasil, destruiu suas instituições, transformou a corrupção em moeda de prática do cotidiano da estrutura de Estado brasileiro, dos fundos de pensão, das agências de regulação, bancos e empresas estatais, dos ministérios, de tudo, né? O governo tem apenas uma semana, mas é incrível o número de erros nessa uma semana. De um lado, o desencontro dos ministros. Cada um fala uma coisa. Cada um julga que é ministro de si próprio, não ministro do presidente. Por exemplo, no último fim de semana, o Gedel, ministro, começou a brigar com um tuiteiro, através do Twitter. Começou a brigar. Qual a razão? Resolveu brigar tal. Outro ministro, cada um resolve fazer o que dá na telha. Henrique Meirelles resolveu fazer declaração política. Ele é ministro da Fazenda. Tem de cuidar da sua seara. As questões políticas é outra esfera do governo. A viagem à China foi desastrosa, porque retirou o presidente num momento crucial, político, de enorme tensão, e que o PT, com enorme habilidade, está sabendo ocupar. E ocupou. Tanto que o PT é que dá dando os rumos da questão política agora. Porque não há vazio em político, o vazio é ocupado. E foi ocupado pelas forças criminosas que recém saíram do governo. E ele foi à China por uma viagem inútil. E eu tinha dito que não era o momento. Mandasse um ministro, ou da Fazenda, ou das Relações Exteriores. Assim como não é, presidente Michel Temer, e os Estados Unidos na Assembleia Geral. Não é, quanto menos sair do Brasil, até a devida estabilidade política, o senhor não saia. Por outro lado, a notícia hoje de que sua esposa pode ser candidata a deputada federal em 2018 e vai exercer um cargo no governo na área de assistência, estilo uma legião brasileira de assistência como havia no passado. Se isso se configurar, realmente for verdadeiro, é um desastre, porque vão dizer que toda ação do governo nessa área é pautada pelo interesse do senhor em eleger a sua esposa por São Paulo deputada federal. Não faça isso, não faça isso. A batalha de comunicação o governo perdeu já. Mas isso é inequívoco. É possível resolver isso? O governo tem uma semana, mas parece um governo absolutamente isolado. Todo mundo está bombardeando o governo. Aécio Neves está bombardeando o seu governo. Ninguém está pensando no Brasil. Cada um pensa no seu projeto pessoal. Aécio Neves está pensando no seu projeto de 2018 ou dos candidatos do PSDB nas 3 próximas semanas que vão participar das eleições municipais em várias cidades do Brasil. São adversários do PMDB. Portanto, só para dar um exemplo de como o governo já perdeu a batalha da comunicação, a CNBB soltou uma nota. A CNBB é auxiliar do PT. Hoje a CNBB é como se fosse um braço do Partido dos Trabalhadores. Na nota divulgada hoje da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a serviço do Partido dos Trabalhadores e do projeto criminoso de poder, quem diria, hein, que a CNBB fosse terminar assim, diz um trecho da nota: corremos o risco de ver a desigualdade agravada pela desconstrução de políticas públicas que resultam em perda de direitos. É o discurso do PT. Hoje a CNBB é do PT. Virou do PT, né? Ou seja, presidente Temer, desse jeito o senhor vai terminar como José Sarney. Isolado, desqualificado e rapidamente, mais rápido que ele, porque o processo de desconstrução de Sarney durou cerca de um ano e meio depois de gestão, no início de 87, que ele fica já desmoralizado. O senhor só está uma semana na presidência e não caia na esparrela de que a reforma da Previdência, o senhor caiu, isso que é pior, tinha de ser encaminhada antes da eleição, não. Tem de discutir primeiro. Uma coisa que o senhor tem de entender é o seguinte: o senhor tem maioria, parece, confortável na Câmara e no Senado. Muito bem, mas o senhor precisa ter um diálogo com a sociedade. O senhor precisa convencer a sociedade das reformas, da trabalhista, da previdenciária, da tributária, da política, que é a mais importante de todas na minha leitura, né? E o senhor caiu num engodo, de 2 engodos. Um do mercado. Quem é o mercado? Quem o mercado tem autoridade para falar sobre o Brasil? E do outro do PSDB, que exigiu do senhor esse passo, dizendo que o senhor era vacilante. A questão que se coloca, e para concluir, é que a estabilidade política é condição sine qua non para o Brasil sair da recessão econômica que vive. E isso tem de ser feito rapidamente. E estabilidade política não significa só ter maioria no Congresso, que é muito importante, mas ter um bom diálogo com a sociedade. O governo não pode estar cercado, né? E o governo no momento está cercado. Portanto, não caia nas armadilhas. Pense no Brasil. Diga claramente, não só que não é candidato à reeleição,
como já plantaram notícia nessa semana que o senhor seria, deixe isso muito claro que não é, e retire, por favor, se é que já existe concretamente essa ideia, da sua esposa ser candidata a deputada federal. Fique no Brasil, articule bastante, converse com os partidos, converse com a sociedade, não caia em engodos. O governo não pode estar cercado uma semana após uma vitória histórica. O seu governo é produto das ruas, não decepcione as ruas.